agora cabe ao Felipe Luiz provar aquilo que você imagina. Vamos ver o quão excelente ele é criando diferentes maneiras de jogar. Ponto. Dito isso, tem um grande alerta para mim, vermelho, acendendo, que são algumas teimosias. Porque eu queria falar também sobre, né, a gente fez uma capa meio sugestiva, né, um título meio sugestivo, né? Você quer me derrubar, né? Você sempre quer me Não, derrubar. não, porque na verdade não é nem uma opinião minha, nem sua, acredito eu, é uma opinião de uma parte da internet que tá ali revoltadinha, porque perdeu 2 jogos, porque perdeu não sei o quê. O Felipe Luiz é um técnico novo demais para assumir. E, na minha opinião, cara, o Felipe Luiz é o melhor técnico do Brasil e cada vez prova mais isso, mas é claro que ninguém vai ganhar todos os jogos o tempo todo, né? E eu queria a tua opinião sobre isso. O que você está achando do trabalho do Felipe Luiz, cara? Eu acho o trabalho do Felipe Luiz bom. Não acho nem excelente, nem ruim. Eu acho o trabalho bom. E, assim, eu não tinha nenhuma dúvida. Assim, eu tenho algumas preocupações, Rafael. Que é o seguinte, o trabalho dele começou excelente, foi excelente o começo. Só que a gente sabia, quem trabalha com futebol, quem faz análise, quem trabalha como scout, sabe que os times oscilam. Os times dão uma oscilada. E a gente não sabe se o Felipe Luiz é capaz de criar repertórios e mudar formas de jogos para que o time se mantenha excelente. A gente não sabe. Há uma expectativa positiva, minha, sua, eu acho que ele consegue, mas eu não tenho certeza. E aí é o seguinte, houve um início de crise quando o Flamengo perde para o Córdoba no Maracanã, que foi debelada muito rapidamente por ele. Vitória contra o Grêmio e tal, resolveu, pumba. Nós estamos entrando num momento que não é uma crise ainda, mas que pode ser. O Flamengo entra em momentos muito importantes agora da temporada, esse pré-mundial, e o jogo contra o Córdoba. Uma derrota contra o Córdoba, ardeu, parceiro. Então eu não tenho certeza, não tenho convicção e confiança de que ele consegue debelar crises muito facilmente. O time dele jogava, era excelente, porque desenvolveu uma estrutura de jogo do famoso entre linhas. Ele colocava 1 ou 2 jogadores entre linhas e forçava a bola ali e estava dando certo. Sim. E agora ficou difícil de fazer isso. Por quê? Porque qualquer técnico mais ou menos notou que compactando bem as linhas ou colocando 1 ou 2 homens entre as linhas, anula o Flamengo. E o Flamengo começa a ter dificuldade. Fala, pô, mas olha só, goleou o Juventude, goleou o Corinthians, porque era uma puta zona, os times bagunçados. Sim. Agora pega um time mais organizado e é uma metodologia de defesa simples, né? 2 linhas de 4, uma bem próxima da outra, qualquer treinador faz isso, até dos mais fracos, né? O Carille é um treinador fraquíssimo, né? Consegue fazer isso, até consegue fazer isso. E agora cabe ao Felipe Luiz provar aquilo que você imagina. Vamos ver o quão excelente ele é criando diferentes maneiras de jogar. Ponto. Dito isso, tem um grande alerta para mim, vermelho, acendendo, que são algumas teimosias. São algumas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, a insistência do Michael. Realmente não consigo entender. Eu olho os jogadores disponíveis e vejo jogadores melhores em fase melhor. E ele mantém o Michael. O Michael tá na frente, né, do Luiz Araújo, tá na frente do Plata, tá na frente do Juninho. Tá na frente, ele é o que joga. Então, esse tipo de coisa para mim é um alerta. Alerta, não tô dizendo fora, ruim, péssimo, não é nada disso. É um alerta, tem uma luz vermelha apitando ali. O BarbaCast tem um novo parceiro, o Mercado Bitcoin, e você pode ganhar R$ 25 de crédito na plataforma. Quer saber como? Se liga. Quando se trata de investimento, você precisa ter uma plataforma segura
e confiável, além de ser simples de usar. Primeiro você precisa abrir sua conta, obviamente dura 5 minutinhos. Depois você precisa adicionar pelo menos R$ 50. E em até 7 dias você vai ter esse crédito de R$ 25 para você utilizar como quiser. Só que tem um detalhe, você precisa movimentar, né, esse valor inicial que você vai colocar. Só vale se você clicar no link que está aqui embaixo, no QR Code ou no comentário fixado e fazer seu cadastro através desse link, tá bom? Agora, eu não sou o cara, Barba, você nunca vai me ver dando um pulo e falando assim: "Não, é o melhor técnico do Brasil". Porra, chutei a câmera. É o Não melhor fale técnico do mal do Brasil. Filipinho, não fale mal do Filipinho, você sofrerá Nunca consequências. Não tô falando mal do Filipinho, Tô zoando. mas você não vai me ver sendo é o melhor técnico, e você não vai me ver falando: "Fora, o cara tá errado". Eu acho que a torcida do Flamengo, está tratando o Felipe Luiz como deve tratar um técnico. Tem crédito, o Felipe Luiz ainda tem crédito. Tem que ter crédito. O trabalho é longo. E agora tem um problemaço, maço. Vai ser difícil melhorar o time rápido. Não tem treino. O Flamengo não treina mais. O Flamengo tem Pois é. um treino entre os jogos. Não tem. Então, o Felipe Luiz tá com 2 problemas. Pô, a saída de bola não tá muito boa. A saída de bola contra o Cruzeiro, eu achei até que seria pior, porque eu não sou daqueles que falam que a saída do Flamengo de bola é fantástica. Uma saída boa. Até se deu bem. Mas, olha só, o Felipe Luiz vai falar: "Bom, tem 3 coisas pra resolver. Eu preciso aprender a furar marcação aqui com 2 linhas de 4. Eu preciso fazer com que o meu time tenha uma saída de bola melhor quando tem desvantagem numérica. E eu preciso melhorar a transição quando o Pulgar não tá em campo". Só que o cara só tem um treino, parceiro. Como é que o cara vai fazer? O cara vai ter que escolher um, falar: "Vamos resolver aqui a defesa?". Por exemplo, defesa, né. O que tem que fazer na defesa do Flamengo pra melhorar a defesa do Flamengo? O que é preciso fazer pra melhorar a defesa do Flamengo? Não, a defesa do Flamengo é boa, então tá bom, então não precisa fazer nada. Mas vem cá, e quando o Léo Pereira fica sozinho? Ele vai ter cobertura, não vai ter cobertura? Então, agora a gente vai ver um time que o objetivo agora, na minha visão, não é fazer o time voar, é oscilar menos, é ter Uhum. menos oscilação. Esse até o mundial, é ter menos oscilação. É isso que deve acontecer, é o que eu imagino. Eu acho ele bom técnico, acho ele um técnico promissor, acho o trabalho bom, não o demitiria, acho que tem crédito. Agora, a agora que a gente vai ver do que ele é feito, o Rafael. É. Eu acho, cara, eu concordo com você em algumas partes, eu só acho que, tipo, realmente na verdade você falou o que você perguntou e respondeu, né, cara, assim, ele teria que treinar outras opções de jogo, ele teria que treinar outras maneiras de furar um bloqueio grande, porque, né, o Flamengo faz muito gol, o Flamengo é um dos times que mais chuta no gol e mais tem boa conclusão no Brasil nesse momento, especialmente no Brasileiro. Mas é um time que, né, finaliza muito, mas perde muito gol também, né? Mas fora isso, assim, é difícil treinar, parar para ter treino. Não só isso. A gente ainda está com uma lista de machucados e jogadores que Grande. estão se recuperando, ou jogadores que estão prestes, imagino eu, a se machucar, porque, enfim, essa questão do Michel, por exemplo, pode ser, claro que não vai ser, isso provavelmente não vai ser falado, né? Porque esse tipo não porque é o Felipe Luiz, né? Esse tipo de informação ela não geralmente não é dada, mas provavelmente o Michael está com mais saúde nesse momento do que outros nomes que até por estarem melhores do que ele Possivelmente. não estejam atuando tanto ou com tanta frequência como poderiam por conta de uma situação física, né? O Flamengo optou aí para esse primeiro semestre, na minha opinião, para tentar ganhar tudo, ganhou tudo até agora, né? Todas as taças que ele disputou ganhou, mas isso teve uma consequência, né? Quer dizer, muitos jogadores machucados, uma questão também de você não conseguir, talvez, ali colocar o time ideal em campo o tempo todo, quer dizer, esse time do Cruzeiro, esse time que o Flamengo enfrentou o Cruzeiro, na minha opinião, é bem próximo do ideal que o Felipe Luiz pensa, né, pro Flamengo, os 11 ideais, né, o 11 ideal, digamos assim. Mas, assim, eu confesso a você que eu tenho muita... Eu não estou dizendo que você não tem, mas eu estou dizendo mais isso para outros aí que andaram falando besteira ao longo das últimas semanas.
Eu tenho muita confiança no Felipe Luiz. Eu tenho certeza que ele sabe o que ele está fazendo. É claro que a gente não vai, né, como é que eu vou dizer, saber de tudo que está acontecendo, porque, obviamente, como eu falei, às vezes é a informação até mesmo importante competitivamente falando, porque bom, se o cara sabe que o maluco tá ferrado ali, pode ser que ele dê um totozinho, pode ser que... futebol é foda, né? Mas eu tenho certeza que o Felipe Luiz tá fazendo o melhor trabalho que ele pode dentro com as peças que ele tem e dosando, tá? Eu tenho a impressão, não é informação, é uma impressão, de que o Felipe Luiz está dosando o time para a reta final das competições e para o Mundial, entendeu? Então, assim, e fora isso, nas 2 derrotas, por exemplo, que a gente teve esse ano, a gente deu muito azar. Demo. O Cruzeiro, por exemplo, para mim foi falta no início do lance, né, que originou o pênalti. O juiz sequer olhou, o juiz, uma marra do caramba, não olhou, não viu, ou pelo menos o pessoal do VAR também não apontou. E aí saiu o pênalti. O Rossi pega o pênalti, mas o Gabigol é mais rápido, consegue fazer ali dar o Mas carrinho. tudo bem, olha só. Mas o Cruzeiro jogou melhor. Não, jogou melhor. Não tô dizendo, eu tô dizendo que foi azar por causa disso. Pô, o último lance, um lance um pênalti que originou, quer dizer, o pênalti que saiu, mas saiu antes de uma falta que não foi marcada, entendeu? Então isso assim, isso não tá no roteiro, né? E o jogo do Central Córdoba, os caras chegaram 2 vezes e fizeram 2 gols, pô. Então Para mim, fala. para mim é o seguinte, o trabalho do Felipe Luiz é bom. Então, não dá para discutir. Qualquer coisa que seja diferente disso. Só que é o seguinte: grandes testes estão pela frente. Exato. Grandes testes estão pela frente. Não adianta vir para mim e falar: olha só, porra. Eu vou comentar aqui o que o Hans Stucker falou, que é meu amigo, então eu vou, né? Uhum. Pô, olha só, melhor saída de bola do Brasil, não sei o que tal, contra Vasco e Fluminense. Vasco de Carille e Fluminense de Mano Menezes. Nenhum dos 2 técnicos nunca fizeram marcação alta na vida deles. Então, aí, moleza, né? Desculpa, com todo respeito, né? E aí, o José Ilan, né? Grande José Ilan, um abraço ao nosso querido amigo José Ilan. O Ele Ilan tá aí fez um no live, comentário. não, né? Não sei se ele tá na live, mas ele Tá. nos acompanha direto. O Uhum. Ilan falou uma coisa muito engraçada depois de uma das vitórias do Flamengo sobre o Fluminense. Falou: Mano Menezes monta o time, uma linha de marcação que tem o Lima, morte súbita, fazendo a marcação. Achei muito engraçado. Porque aí eu reparei no Lima marcando, o Lima ia trotando, né, cara? Sim. Ia fazendo a marcação trotando. O cara, pô, não dá pra marcar a pressão assim. Então é o seguinte, o trabalho é bom, mas grandes testes estão pela frente. Não adianta nada ter um trabalho excelente agora e o trabalho começar a não vingar daqui pra frente. Sim. Tá? Então é uma análise contínua. Não adianta falar assim, não, o cara é melhor. Não, tudo bem. O cara foi o melhor até agora, daqui pra frente. A questão da saída de bola, que o Hans está falando aqui, Kika, seu olhar para a saída de bola é europeia. Aqui no Brasil, a saída de bola é melhor para o que se joga aqui. Só que tem um detalhe importante. São poucos times do Brasil, que dependem de uma saída de bola muito boa como o Flamengo. Por exemplo, um exemplo clássico, né? A gente assistindo Flamengo e Vasco novamente, por que a marcação alta do Flamengo não funcionou? Porque o Vasco não queria sair jogando. O Vasco, na metade do primeiro tempo, começou a dar chutão pra frente. Era tiro de meta, que eu via quando ia no estádio, quando era moleque. O goleiro batia um tiro de meta, mandava todo mundo subir. E dava um chute pra frente. Sim. Um chutão pra frente. Né? Então, aí não tem marcação alta. Então, o time do Vasco não precisa disso. O time do Corinthians, por exemplo, quando jogou contra o Flamengo, também não tinha saída de bola. Empurrava a bola, a marcação pressão não funcionou. Não, porque entregou a bola pro Flamengo. Fala, faz aí, eu vou tentar brigar pela segunda bola. Então não dá pra saber a qualidade da marcação. O Flamengo não. O Flamengo não faz isso. O Flamengo não rifa a bola. O Flamengo precisa ter uma saída de bola excelente. E precisa ter uma saída de bola excelente, não é contra um time que faz uma marcação média. Uma marcação na linha média. É contra um time que faz marcação alta. Por quê? Porque o dia que alguém colocar uma marcação alta, se o Flamengo não tiver uma boa saída de bola, acabou o jogo do Flamengo. Acabou o jogo do Flamengo. É verdade. Então, contra o Cruzeiro, por exemplo,
Quando o Cruzeiro, que é um time recentemente treinado pelo Leonardo Jardim, que é um excelente técnico, ele subiu a marcação, o Flamengo rifava a bola. Opa, subiu a marcação, não subiu o jogo inteiro, subiu em alguns momentos do jogo, que também é interessante, né, o cara consegue colocar o time pra marcar alto, marcar baixo, etc. Também tem vários Sim, problemas do Cruzeiro, tá. Agora, a hora que subiu a marcação, o Flamengo rifou a bola. é verdade. Então, é boa a saída de bola? É. É boa o suficiente? Só vamos saber quando o Flamengo começar a jogar com times que tenham bom treinador, bons jogadores e consigam fazer uma marcação alta. Se não for excelente, vai sofrer. E aí é o seguinte, daí tem uma questão, e é o que você disse. Você falou, o trabalho do Felipe Luiz é excelente. Sim. Para o Flamengo, só vale excelente, não vale bom. Ah, é? Só vale excelente. E o trabalho pra mim dele é bom. Ele tem que fazer o trabalho ficar excelente. Sabe por quê? Porque se acaba o ano com um bom trabalho e chega em segundo no Campeonato Brasileiro, é um bom trabalho. E chega e perde na semifinal da Libertadores, aí vira uma merda. Tem que Uhum. ser excelente. Vai ter que ser excelente. Sim. Então, eu acho que é um trabalho muito promissor. Eu acho ele bom técnico. Eu gosto de muito do que ele fala na maior parte das entrevistas dele. Eu gosto. Algumas coisas me irritam, mas a maior parte das coisas que ele fala, eu gosto. Também acho que tem que dar confiança, que vai evoluir. Só que eu não comungo, com você essa análise agora. Não consigo fazer. Você, qualquer razão, acha que é excelente e perfeito. Eu não. Eu acho bom, acho que tem potencial, não quero mandar embora. Agora eu tenho que esperar. Não adianta nada ser bom contra o Vasco e Fluminense do Campeonato Carioca, com todo respeito. Claro, claro. Não, e o que eu falo que é excelente é porque ele é, na minha opinião, hoje em dia, com pouco tempo de técnico de time profissional, ele já é melhor do que todos os técnicos brasileiros, o que também não é lá grandes Não coisas, é, né, porque a gente também está com uma mas eu concordo com isso, com uma safra concordo. muito muito fraca, mas, a gente de novo, essa questão do Cruzeiro. O Cruzeiro, eu sinceramente, eu achei, até comentei isso na página que eu tenho, na Flamengo Love, falei: "Bom, eles vão cansar, porque não dá para Não dá. se o Cruzeiro não é um time, e não é, um time que marca pressão todos os jogos, porque marcar pressão todo o jogo todo e todos os jogos, ele precisa estar muito bem preparado. O Flamengo conseguiu fazer isso com o Jorge Jesus de forma muito boa. Eu falei, o Cruzeiro vai cansar. E aí, quando o Cruzeiro cansar, o Flamengo vai apertar. Eu acho que a leitura de jogo que talvez o Felipe Luiz possa ter feito nesse jogo foi essa. Acontece que a gente também cansou, né? E aí, meu amigo, aí ficou ali um jogo assim de dois times cansados, mas o Cruzeiro mais voluntarioso, até porque estava né, em casa e tudo mais. É, Não, mas olha só, mas aí eu acho que teve um erro tático ali do Filipinho, né, cara. qual O acho? Flamengo perdeu o meio-campo, né. O Flamengo Sim, perdeu o sim, meio-campo. sim. Ele entregou o meio-campo, empilhou o atacante e o Flamengo perde o meio-campo. E aí, o que acontece? Quando o Flamengo desiste do meio-campo, ele ainda tem grandes jogadores. Aí entra no modo trocação. Aí o Flamengo entra no modo trocação. Quando o Flamengo entra no modo trocação, o Flamengo ainda vai levar vantagem, na maior parte dos casos, porque tem jogadores melhores. Mas aí, dessa vez não deu. Dessa vez não deu. E o Flamengo teve chance, a cabeçada do Bruno Henrique o Flamengo poderia ter virado o jogo. Exato, o Cássio fez 2 defesaças, que eu me lembro, Desgraças. 2 É. defesaças. Então, sabe, só que aí a trocação, parceiro, diminui a probabilidade do melhor time ganhar, Isso. Loteria. entra e virou loteria. E É. assim, e tem algumas coisas que o Felipe Luiz vai ter que melhorar daqui pra frente. Por que acontece? Por que o trabalho dele nos deu a percepção de ser excelente lá no começo, e para algumas pessoas o trabalho não é mais excelente? Por quê? Porque ele criou lá o jeito de forçar a bola no entre linhas, deu muito certo no final do Campeonato Brasileiro, deu muito certo na Copa do Brasil. Só que aí, cara, os técnicos olham e falam: "Bom, olha só, o cara enfia a bola entre as linhas, então vamos colocar 2 jogadores ali, trava, junta as linhas, beleza". E aí, o que que fez o Leonardo Jardim? E aí, cara, eu mandei lá no nosso grupo de membros, lá no Mundo na Bola, eu falei: "Ó, vai ficar muito exposto isso aí, cara, vai ficar muito exposto". O que que acontecia? Os nossos volantes iam subindo, 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 subindo. Eu falei: "Cara,
o cara vai esticar a bola. Não deu outra. Claramente o time do Cruzeiro tinha lá a leitura de esticar as bolas atrás dos laterais, do lado dos zagueiros, empurrando o Flamengo. Na Sim, segunda foi gol. O Léo Pereira, horroroso. E aí tem um outro detalhe importante, né? Que também é uma coisa que a gente precisa comentar. Tecnicamente, taticamente, o Flamengo foi o que é normalmente, mas tecnicamente o Flamengo foi muito mal contra o Cruzeiro. sim, Individualmente, os jogadores foram muito mal. Então tem que colocar isso na balança também. Porra, o Wesley não estava bem, o De La Cruz horroroso, horroroso, o Léo Pereira péssimo, o Léo Ortiz saindo para dar bote, nem sempre ganhando a bola. Então não foi um bom jogo do Flamengo individualmente. Então tem que colocar isso na balança também. sim. Agora, uma coisa que a galera fala: "Perdeu 2 jogos, não sei o quê", mas olha só, Você estava falando. acho o Felipe Luiz um técnico promissor, faz um bom trabalho, acho que o time vai ser mais testado daqui pra frente. Uhum. Acho que alguns testes que a torcida usa como padrão, né, por exemplo, o jogo contra o Corinthians, puta, o Corinthians, o técnico, uma coisa horrorosa, uma zona total, enfim. Acho que tem que ter um pouco de cuidado, mas não diferente de você, Barba, que já confia, eu sou São Tomé, preciso ver. Por enquanto, o trabalho é muito bom, eh, e eu acho que tem que esperar um pouco. Ah, cara, assim, por exemplo, você tá falando o Corinthians, o trabalho do Corinthians horroroso. Concordo com você. Só que o Corinthians não tomou um 4-0 de vários times do Brasil para falar: "Não, tá batendo em time, porra, de bêbado", não foi isso, entendeu? Quer dizer, tem uma parcela ali Pô, de mas calma aí, culpa, o Corinthians tomou várias sapecadas na pré-libertadores, né, cara. Perdeu de tudo 3-0 lá para o Barcelona, não é bem assim, não, né. só foi uma, Tomou uma sape foi uma, porra, só foi Pô, mas essa. com um time mais fraco que o Flamengo, né, cara. É, eu sei, mas entenda que eu quero dizer o seguinte, também não dá para tirar o mérito do Flamengo de conseguir fazer o Não, Corinthians nem olhar a cor da bola, pô. não, cara, aquela partida do Flamengo foi espetacular, foi Pois é. espetacular. O Flamengo jogou muita bola, Pois é, muita bola. então, mesma coisa do Juventude, foi 6-0, o Flamengo, porra, goleou em ritmo de treino, sem, né, praticamente trotando. Sim, mas quantos times vão meter 6-0 nesse Campeonato Brasileiro no Juventude? Pouquíssimos, pouquíssimos. Pois Não, é, então, pois é, tem mérito, eu não tô dizendo que não, hein, pelo amor de Deus, cara. sim, eu sei que não, eu só tô dizendo que eu acho que a análise, na minha visão, na minha opinião, na minha, ó, o Arlan tá falando que o Inter perdeu para o Corinthians de 4-2. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a gente tem que também entender que os times que perdem para o Flamengo, né, como foi o Corinthians, como foi o, o Juventude. Juventude, assim, o Flamengo empurrou os times não tiveram muito o que fazer, porque não tiveram mesmo. O Juventude se trancou lá atrás, e mesmo assim o Flamengo meteu 6 gols. E poderia ter feito 8, 10 gols. O Corinthians, pô, podia ter feito. Pô, o Hugo deu aquela sapecada, mas assim, ele ainda fez, acho Era que pra umas ter duas defesas. 6-0, estaria É, justo. pô. Pô. Então, a gente também tem que entender um contexto geral. Assim como a gente tem que entender o contexto de que, obviamente, não foi Não só tinha por técnico. azar, não foi só por azar que o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, por exemplo, e até para o Central Córdoba, também não foi só porque os times estavam na merda que a gente, né? Barba, vamos acertar aqui, ó. Nem tanto Bom, ao céu, nem tanto ao mar, né, cara. A goleada de 4-0 contra o Corinthians não coloca o Flamengo no nível melhor time do Brasil disparado, e a não, derrota para o Cruzeiro não faz com que seja fora Felipe. É alguma coisa exato, ali no meio, muito mais próximo de ser o melhor time do Brasil, do que de ser o exato. fora Felipe. Eu só acho o seguinte, no frigir dos ovos, eu acho que qualquer exagero, qualquer posição exacerbada é ruim. Ah, sim, Ah, o melhor atrapalha. é o melhor é o Atrapalha. melhor técnico do Brasil. Pô, calma aí, cara, olha só. Mas temos certeza disso? Acho que não. Ah, não, vai atropelar, vai ganhar de todo mundo. Calma, cara, não é mais assim. Você Uhum. mencionou o JJ, cara, o JJ não faria hoje o que fez em 2019, porque o futebol melhorou muito no Brasil. É. Em 2022, 2022, a gente fez um levantamento lá no Mundo na Bola, e esse levantamento foi o seguinte:
No Campeonato Brasileiro de 2019, 3 clubes saíam jogando por baixo. Os outros 17 clubes eram dando chutão, era tiro de meta, com o goleiro colocando a bola lá pra frente. Isso é o que, Uhum. cara, isso é, sabe, o JJ chegou numa situação onde estava muito atrasado, e você traz um técnico excelente de fora que fala: "Cara, vou e atropelou todo mundo". Sim, Hoje, todos os times saem jogando por baixo. Essa é a revolução JJ. O JJ fez uma revolução no futebol brasileiro, que eu sim. acho inclusive que é muito pouco, valorizada pelos comentaristas de futebol. O JJ fez uma revolução no futebol brasileiro que o Abel Ferreira, apesar de ter ganho mais porque ficou mais tempo, nunca fez. Sim. Ele não acrescentou nada no futebol brasileiro, em termos táticos. O JJ sim, marcação alta, perde, pressiona, saída por baixo. Não só ele, né, ele e o Sampaoli Claro. faziam isso no campeonato de 2019 e o Fernando Diniz. Então eles faziam isso, e o Rogério Ceni, tá. Então, eu acho que precisa ter um pouco de cuidado. Tem para mim, o Felipe Luiz tem todos os predicados para ser o melhor técnico do Brasil, com uma grande margem, mas aí precisa de um pouco mais de tempo, porque até agora o teste é limitado. Nossa Sim. amostragem é limitada. Eu acho que, tipo, porque a minha avaliação dele ser um técnico excelente, na minha opinião, é primeiro, né, comparando com os outros técnicos brasileiros, e aí realmente ele, mesmo sendo mais novo mais novo assim, com menos experiência do que todos eles, ele é melhor do que todos eles, na minha visão, tá bom? E o fato dele ter ganho tudo que ele disputou, pois isso também não é Não dá para tirar o mérito disso, não dá concordo. para tirar o mérito, não é por acaso, enfim, a gente só quer dizer, não ganhou o Campeonato Brasileiro porque ele assumiu o time já sem grandes chances de fazer alguma coisa, mas ganhamos a Copa do Brasil e todo o resto, entendeu? Então E sabe o que é legal? Que eu acho que é é, foda nele, que eu acho que é valorizado pra caramba, deveria ser hum, mais valorizado, porque ele fala: "Eu errei e vou errar mais". é isso. Ele fala isso na coletiva. E aí, te dá o direito, dá direito ao analista falar: "Olha só, ele errou, cometeu um erro". Que é normal, ele falou que vai errar, ele falou que vai errar. Então, por exemplo, vamos admitir a hipótese, Sim, você colocou a hipótese de que o Michael tá melhor fisicamente do que os outros jogadores, vamos admitir a hipótese que não esteja melhor, que os outros jogadores estejam tão bem quanto ele e é simplesmente uma questão de opção pelo técnico. Ele errou até o dia que ele perceber que não errou e ele vai falar, ó, ele não vai falar na coletiva, obviamente, você sabe como funciona isso? "Ah não, errei, o Michael não tá jogando nada, errei em insistir com ele", não vai falar isso. sim. Mas ele, no íntimo dele, falou: "Pô, não dá mais o Michael, vamos trocar o Michael". Ele não vai falar porque ele não vai expor o Michael, viu? Porque ele fala Claro, tudo, né? claro, não vai expor o não, mas aí ele é muito legal na coletiva dele, mas ele segue a cartilha do vestiário, né, parceiro? Claro, pô, claro, 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 e tem claro. que ser assim mesmo, não pode não ser assim, né. Tem Sim, que sim. seguir a cartilha, É, tem que seguir a vide nosso querido Paulo Souza jogando merda no ventilador do Diego Alves e depois tendo que assumir que era mentira, pedindo desculpa, né, de ter falado merda e caído de fofoca dos outros. Então, mas isso é óbvio, pô. Você não pode. Gostou dessa resenha? Então, olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?